Oi, bom dia. Para quem estiver me assistindo de manhã, bom dia. Para quem estiver me assistindo à tarde, boa tarde, ou então boa noite. Mas eu estou assim, muito feliz de estar voltando para fazer a palestra no Alvorada. Que coisa boa. A gente está longe, mas o coração está tão pertinho, né? Parece que eu estou vendo vocês aí no salão, olhando para mim aí na frente. Que gostoso, a gente mata um pouco essa saudade, não é verdade? Mas vamos assim agora, cada um em seus lares, eu aqui, vamos fazer assim uma oração para que nós possamos iniciar a nossa fala desta noite com a proteção de Deus, de Jesus, de toda a espiritualidade, e para que eu possa falar para vocês algo que estejam necessitando, e sem eu esquecer que sempre que eu falo, a primeira a ouvir sou eu. Então, naturalmente, tudo que eu for falar aqui vai ser bom para mim também. Então, vamos fechar nossos olhos físicos, como sempre fazemos, e dizer a Deus a alegria de estarmos aqui reunidos para falar em nome do nosso Evangelho, do Evangelho de Jesus, e hoje especialmente sobre um livro tão falado, tão assim usado por nós espíritas. Mas que Jesus nos apoie, que Jesus esteja conosco, com todos vocês em seus lares. Que a paz e a saúde possa estar reinando em todos os lugares. E assim, adentrando nossa casa alvorada, olhando espiritualmente para todos os cantos da nossa casa, o salão, o palco, a recepção, todas as salas de trabalho, a sala dos passes, o nosso quintal, enfim, tudo. Passemos os olhos em tudo para poder matar um pouco a nossa saudade. E assim, já unidos em pensamento, em coração, com o mentor da nossa casa e toda a espiritualidade, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então eu quero desejar assim a todos que estiverem me ouvindo, estejam bem, e que se for no domingo, que o domingo seja maravilhoso, que o dia seja muito proveitoso e que nós possamos estar assim ligados, não é verdade? Então hoje nós vamos falar a respeito, o tema escolhido pela casa, ele tem origem no livro Fonte Viva. E o livro Fonte Viva, ele faz parte de uma série de 4 livros ditados por Emmanuel e escrito pelo nosso amado e saudoso Francisco Cândido Xavier. E esses livros são Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso e o nosso de hoje, de onde foi tirado o modo de sentir, que é o Fonte Viva. Então, Emmanuel,
ele, ele nos fala, né, aí no começo do nosso texto, ele usa, em quase todos, não só neste, mas naqueles outros três também, ele usa pequenos pensamentos tirados do Evangelho e das epístolas dos apóstolos. E ele nos fala, assim, muito, né, que nos toca o coração, que Jesus, como espírito mais iluminado do planeta, veio ao mundo, quando, assim, a humanidade, ela se encontrava, ela estava, né, sem encontrar o caminho do bem e do amor. E Jesus, então, fez tão bem essa sua caminhada que o nosso tempo foi dividido antes e depois de Jesus. E, sabe, o que marcou essa passagem de Jesus pela Terra? O que foi que marcou? Foi o quê? A morte dele lá no madeiro, o amor dele incondicional, a paciência, a determinação, tudo dele foi diferente, não menosprezando jamais as pessoas, os apóstolos, os santos, as pessoas assim simples que morreram em nome em nome de um Deus único. E muitos passaram anonimamente, mas Jesus não. Jamais Herodes, Pilatos, Caifás, aqueles doutores, aquele povo, jamais eles imaginavam que o nome de Jesus iria pela eternidade. E cá estamos nós, pelo nosso calendário, 2021 anos, falando desse mesmo Jesus. Sempre. E quando falamos de Jesus, adoça nosso coração, adoça a nossa alma, a nossa vida. Então Emmanuel fala assim lá no comecinho, aquela mensagem pequenininha: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Quem falou isso foi Paulo, em Efésios 4, 23. Então nós vamos usar esse modo de sentir para a gente discorrer sobre a nossa live de hoje. Então, precisamos nos renovar. Como será que nós precisamos nos renovar e melhorar? É a aparência? É o físico? É a cor do cabelo? Enfim, é a roupa? É nisso que nós temos que melhorar ou se renovar? Em se tratando de Jesus, não. Porque Jesus, ele vê em nós a nossa alma. Ele vê em nós os filhos, os irmãos mais novos. E Deus vê os filhos. Não vê roupa, não vê cor de cabelo. Essa melhora, essa renovação não é nada disso. É aqui dentro. Nos meus atos, nas minhas atitudes, sabe? Então, ao longo da nossa caminhada, pouco a pouco nós, a humanidade, mudamos. Pouca coisa. Porque se nós pensarmos, lógico que muita coisa
mudou. Aliás, não foi muita coisa que mudou, foi pouca coisa que mudou, porque para a gente viver dentro de uma sociedade, a gente precisa, né, ter regras, ter direitos, ter deveres. E a gente sabe que a gente tem que respeitar e muito os direitos e os deveres. Todos têm, porque se não respeitarmos, a nossa vida se complica. Os deveres sociais temos que respeitar, os deveres políticos, os deveres físicos, os religiosos, os familiares. Tudo isso precisamos respeitar. E a gente percebe o quê? A gente percebe que quando desrespeitamos qualquer um desses deveres, nós temos que pagar de alguma forma. É dever político? Não votamos? Vamos pagar multa. É dever social? Por exemplo, uma festa, você foi convidado, um amigo que você estima, não deu para você ir. Qual o seu dever? Ligar, conversar com a pessoa, enfim, alguma coisa nós temos que fazer, não pode passar em branco. Com os familiares, a mesma coisa. Você falou uma palavra impensada, um gesto. Enfim, nós temos que pagar de alguma forma. Mas ainda hoje, depois de muita coisa, sabe? De muita evolução no planeta, nós ainda ficamos intrigados que quantas vezes ainda cometemos muitos erros e porque a gente tem que pagar, nós temos que pagar, não tem outra maneira. E não porque entendemos que é correto. E aí, sabe, ficamos bravos, seja por ignorância, seja por displicência, né? Por alguma coisa. Isso aí é tudo uma situação externa. Olha, não fui no aniversário porque não deu. Ou, não votei porque não tinha ninguém que preenchesse aquilo que eu penso. Falei aquilo para um filho, para o marido, para a esposa. Porque eu quis, era meu direito. Mas e o meu dever? Cadê o meu dever de respeitar o outro? Isso tudo é parte externa, não é? A nossa vida dentro da sociedade. Agora, a parte aqui interior, o nosso coração, Emmanuel nos fala que felizmente mudou. E mudou para melhor, sabe? E é muito bom, é muito, assim, gostoso a gente saber que nós mudamos para melhor aqui dentro, porque não foi o que eu disse no começo, que é aqui que funciona, é aqui que vale, é aqui que é contado, assim nós aprendemos na doutrina, que quando desencarnarmos, o que vai ser contado é o que nós fazemos de bom aqui nesse nosso mundo interior. Então, veja a mudança que nós tivemos. Vamos pensar, tivemos anos e anos e décadas de escravidão terrível. Hoje já não permitimos mais. Um ou outro aí ainda acha que poderia ter, mas a maioria, nós não aceitamos mais a escravidão. Não nos alegramos mais com a infelicidade do outro. Sabe, aquelas mortes cruéis antigamente, aqueles irmãos
no circo e as pessoas aplaudindo, ou aqueles homens que lutavam pela espada e um sempre ia morrer e nós aplaudíamos. Tínhamos assim prazer em ver alguém perdendo a sua vida. Era satisfação para nós. E hoje não. Imagine se nós tivermos condição de salvar alguém que está morrendo. Para nós vai ser uma felicidade em salvar. Ficaremos felizes, ficaremos alegres em poder salvar. E naquela época, nós nem pensávamos que aquela pessoa que estava morrendo tinha família, tinha filhos, tinha pessoas que o amavam. No nosso coração, nós queríamos ver aquele estardalhaço, aquela festa, aquele barulho. Hoje não. Hoje, nós já, através da doutrina, do Evangelho de Jesus, nós conseguimos nos colocar no lugar do outro e pensar, e se fosse comigo? E se fosse com uma pessoa do meu aconchego, da minha família, sabe? Como que eu estaria me sentindo? Então a gente sabe que o sentimento ele faz parte da nossa vida. E hoje esse nosso sentimento, ele está mais educado. E a humanidade hoje se preocupa mais com o outro, graças a Deus. Essa evolução interior nossa. Mas a gente tem, assim, na atualidade, um exemplo que está nos machucando muito, que é a pandemia. Sabe, a gente se preocupa com os funcionários da saúde, com a pessoa que limpa os corredores dos hospitais, os quartos. Nós nos preocupamos com as pessoas que têm que fazer a faxina na rua, a limpeza na rua. E eles não param um segundo. É um trabalho interminável. Ele cansa, eles estão assim, colocando a vida deles em risco, mas para diminuir a dor do outro. Então, hoje, nós já temos essa condição de pensar, de orar por eles. Esse modo de sentir nosso já mudou. A gente ora pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos, pelas pessoas que cuidam da higiene, da limpeza, dos quartos, dos pacientes. Enfim, o nosso sentimento, o nosso modo de sentir já mudou, sim. E eles, às vezes, não são nada nosso, nem conhecemos. Quantos médicos, né? Enfermeiros, quantas pessoas trabalham e nós nem conhecemos. Mas já sabemos que somos todos irmãos perante Deus, sabe? E que a gente analisa o nosso sentimento, ele age no nosso cérebro. E a gente começa a pensar e analisar. E nesse pensar e analisar, nos colocamos no lugar do outro, sentimos a dor do outro, sentimos o desespero do outro. Essa foi a nossa mudança, esse nosso modo de sentir, sabe? Dentro da família, olha a mudança que houve. Há mais união, há mais entendimento, sabe? E os pais já conseguem, por exemplo, trazer os filhos para um evangelho no lar. É a mudança de sentimento, de modo de sentir. Antigamente, quantos pais eu tive que diziam nas reuniões que, às vezes, eles comentavam e saía a conversa sobre a religião. Professora, eu não falo nada. Meu filho, minha filha vai ter a religião que quiser quando crescer. Mas naquele dia, naquela atualidade, não estava se fazendo nada. Hoje não.
Hoje, os pais já pensam de outra forma. Eu sou espírita, vai seguir o espiritismo comigo até ser adulto, é católico, é evangélico, não importa. Então, esse é o modo já de sentir diferente. Os bons sentimentos, porque nós temos muitos deveres perante esses espíritos. E, em vez, nós também já mudamos de uma outra forma. Em casa, no trabalho, com os amigos, nós já pensamos assim. Em vez de a gente ter a ira, a gente já está tentando mudar para o lado do amor. Olhar para o outro. Não. É um ser humano, eu não posso exigir dele mais do que ele pode. Eu já posso também, em vez do ódio, já incutir o perdão. É difícil? Claro que é. Mas é o nosso modo de sentir. Nós já estamos trabalhando este nosso modo de sentir. E é somente esse esforço íntimo aqui, esse trabalho que é difícil, é que tiraremos de nossas vidas o mal, para deixarmos vencer o bem, sabe? Não podemos perder a esperança. Vamos lutando, ensinando, começando ali na menor sociedade que é a família, nessa luta de todos os dias e a certeza de que o bem vai vencer. Demora, mas vai vencer. E a gente sabe também, nós aprendemos que ninguém nasce mal. Opa, Cleide, todo mundo tem a sua carga do passado. Tem, mas nós sabemos também que os bebês nascem e eles têm um tempo do sono do espírito, que a espiritualidade superior nos fala. Só depois de um certo tempo que aquela criança vai começar a agir por si só, acordando para a nova encarnação. Então, é nesse momento que nós temos que fazer com que aquele espírito reencarnado, ele cresça, sabe, no amor, no carinho, na paciência, na benevolência, fazendo, se ele tiver resquícios do passado, que ele mude esse modo de sentir, que ele seja uma outra pessoa. E a gente vê com alegria também as escolas, os hospitais, as indústrias, trabalham essa força do pensamento. Já quantas indústrias têm as reuniões de humanização? Os hospitais, as escolas, os professores conversam com as crianças, têm reuniões com os diretores, nas indústrias, nas fábricas. Eu trabalhei numa escola, em Indaiatuba, que nós tínhamos um tempo para fazer ginástica, porque ficávamos muito tempo de pé. Foi pouco tempo, mas era pouco tempo, mas fazíamos. Essa parte da humanização, que nós somos seres humanos, é a mudança de sentimento. Nos hospitais, os médicos que conversam mais com o paciente, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, que têm mais sorriso, têm mais paciência e vão mudando. O modo de sentir muda muito, sabe? Porque a gente tem que lembrar que não somos máquinas, somos uma máquina, mas uma máquina pensante, não somos robôs. Então nós precisamos dessa atenção, nós precisamos sim desse carinho, precisamos sim, nós que temos um pouco de entendimento da doutrina, nós temos que renovar o nosso modo de sentir, porque nós vamos nos sentir melhores. Nós vamos ter mais tranquilidade, vamos ter paz, vamos ter o nosso sono melhor,
Então, temos que mudar esse modo de sentir mesmo. Quando a espiritualidade diz assim, a reforma íntima, o que eles querem? Que reformemos em nós o nosso modo, que nós aperfeiçoemos o nosso sentimento. E aperfeiçoar o sentimento no bom sentido, no caminho do bem. Sabe, saindo dessas vicinais da maldade, da incompreensão, das tristezas, das lamúrias, para a estrada principal da vida, com amor, com carinho, com dedicação. É isso que a espiritualidade quer de nós e eles querem que nesse intuito nós aparemos as nossas arestas. O que é aparar as arestas? É acabar com esse resquício do passado, as mazelas do passado, as coisas ruins, para que no futuro, numa nova encarnação, tenhamos uma vida melhor. É para isso. Mas o Kardec, lá na pergunta 919, ele pergunta que como que a gente vai fazer essa mudança? É mais ou menos isso. Aí eles são simples, claros. Conhece-te a ti mesmo. Então eu tenho que me conhecer. Eu preciso saber o que eu posso, o que eu não posso, quais são meus limites. Porque para eu ajudar, para eu ter o meu modo de sentir diferente, para eu poder fazer algo pelo outro, eu tenho que estar bem. Então, para eu estar bem, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o que é bom para mim. Eu jamais posso ajudar alguém se eu não estiver bem. Primeiro eu tenho que estar bem. Não é verdade? É a mesma coisa, uma coisa muito simples. Você está no avião. Aí a comissária diz assim, se nós tivermos alguma pane, alguma coisa, o aparelhinho que vai te dar oxigênio, ele cai. Então você jamais vai poder colocar oxigênio no outro do lado da sua cadeira se você já não estiver com ele, se você não estiver bem. Então eu só ajudo se eu estiver bem. Tiver tudo tranquilo na minha vida. Você entendeu? Se eu tiver assim, aqui dentro, com a tranquilidade aqui dentro, aí eu posso fazer o bem ao outro. Esse é o conhecimento que eu tenho que ter de mim, sabe? E todos nós podemos e devemos desabrochar, eclodir, explodir as qualidades que nós temos e que são muitas. E que nem sempre nós percebemos. E dentro da família, no trabalho, na sociedade, com nossos vizinhos, como é gostoso você fazer o bem. Como é delicioso, sabe? Você agir com humanidade. Dentro da casa espírita, acolher as pessoas, principalmente aquelas que nos procuram com graves problemas. Então, é esse modo de sentir que nós temos que mudar. Acabou aquela história de cada um para si, Deus para todos. Não, se eu posso ajudar, eu vou fazer. Eu estou bem, por que eu não vou fazer? Eu estou com saúde, cabeça boa, tenho disposição, eu vou fazer. Então, você estando bem também, você ajuda muito melhor ainda, sabe? Jesus não pediu para que a gente ame um ao outro? Amai-vos uns aos outros. Mas antes, ame você. Então, é o que eu falei. Se você se amar, você vai estar bem, você vai fazer coisas muito boas. E procure colocar em prática o que se aprende na doutrina. É bom estudar? Maravilhoso. É bom você aprender? Maravilhoso. Você frequentar a casa, ouvir palestras, ler?
mas coloque em prática. Não adianta você aprender e guardar só para você. Isso não adianta. Você não está florindo. Você é a mesma coisa que a flor abrir e não soltar o perfume. Ela abre, você espera que ela abra e solte o perfume, inebrie o ambiente onde ela está. Então você tem que ser essa flor que perfuma, essa flor que inebria as pessoas que estão ao seu redor. Então, e a gente fazendo isso, a doutrina nos dá esse apoio, esse respaldo, sabe? De que eu tenho que respeitar a minha vida, que eu tenho que me amar, que eu tenho que estar bem e colocar tudo isso para fora, para o outro, para todos aqueles que convivem comigo, sabe? Aqueles que estão na mesma jornada, na mesma caminhada. Quantas vezes no mesmo sofrimento, porque nós não podemos nos iludir. Os problemas são sempre os mesmos, só muda o endereço. Mas são problemas familiares, problemas financeiros, são problemas emocionais, são problemas religiosos, são problemas de saúde, tudo igual. Então, se você está bem, se você está ótimo, mude seu modo de sentir e vá em busca daquele que necessita de você. Isso é que nós precisamos fazer. Vamos então, sabe, ajudar aquele que tem a dor, que tem aflição, que tem a tristeza, que tem a depressão, sabe? Porque é um remédio muito amargo. A dor amarga, a doença, a aflição, o desemprego. Mas Jesus disse, se você não vier pelo amor, você vem pela dor. Mas nem por isso nós vamos deixar o outro sozinho. Precisamos fazer tudo o que for possível, tudo, para que o outro se sinta pelo menos um pouco melhor, sabe? Não que você vá aliviar todas as dores, mas você vai aliviar um pouco. Aquele coração vai se sentir um pouco mais amado, ele vai se sentir um pouco mais equilibrado, porque sabe que tem alguém que está do seu lado. Então, o nosso modo de sentir, ele tem que mudar. Eu tenho que deixar de pensar somente na minha vida e daqueles que me rodeiam, aqueles que são ligados a mim consanguinamente, para lembrar que todos nós somos filhos de um mesmo Pai, Mas sempre, sabe, a gente tem que trabalhar esse modo de sentir, as nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas palavras, sabe? E tomar um rumo de equilíbrio, Jamais com irritação, sabe? Com blasfêmias, por pior que seja a sua jornada. Por pior que seja a sua dor, porque dor não tem limite. Eu tenho um modo de sentir a dor, você tem outra, aquele tem outro. Mas todos sentem dor. A dor não se mede. Às vezes um corte para mim dói muito, para o outro nada. Então nós temos que botar em prática esse evangelho de Jesus, que a gente tanto fala que conhece, e
na hora da dor, não blasfemar, não se irritar, não falar contra Deus, aquelas bobagens que Deus me esqueceu. Nada disso. Porque o propósito divino, o propósito de Deus, quando Ele nos colocou aqui na Terra, foi para que nós fôssemos felizes e crescer, evoluir dentro da justiça, da misericórdia desse nosso Pai Criador. Então nós não temos, sabe, nem o direito de dizer eu sou infeliz, de jeito nenhum. Se eu hoje estou aqui falando para vocês com saúde e vocês estão aí me ouvindo, que gratidão temos que ter a Deus. Estamos vivos, estamos passando quase 2 anos por essa pandemia. Ah, mas não temos problemas? Temos. Sempre teremos problemas. Por quê? Porque estamos vivendo num planeta de expiação e provas. Queremos o quê? Férias, diversão. Não é isso. Se nós queremos um dia viver neste planeta, quando ele já for regenerado, vai ser mercê do nosso esforço, do nosso trabalho. Queremos ficar aqui? Queremos carimbar o nosso passaporte? Então nós temos que ter essa mudança de sentimento, sentir diferente, sabe? Espalhar o nosso amor, o nosso entendimento a todos aqueles que conosco caminham nessa jornada. Somente esses aqui? Não. Às vezes você está num ônibus, num trem, num avião e você encontra alguém do seu lado, alguém na sua frente, alguém atrás, necessitado de você. Você nunca viu, vai ver naquele trajeto e nunca mais vai ver. Mas se o seu modo de sentir mudou, você vai fazer de tudo para tirar aquele ser, aquele irmão perante Deus, daquela angústia. Porque às vezes aquela viagem dele está sendo aquela viagem para encontrar alguém que ele tanto ama numa cama doente, ou sofreu um acidente, ou mesmo foi a óbito. Então, se o seu modo de sentir mudou, você não vai se importar que você não conhece aquela pessoa e que ao descer daquele ônibus, daquele trem ou daquele avião, nunca mais você vai vê-lo. O que importa é aquele momento ali. Você está ali, você está vendo o sofrimento, às vezes as lágrimas. Então, seja aquele irmão do caminho, sabe? Aquele que abraça, acolhe, ama e ajuda, né? Então, a minha mensagem é essa. Vamos, então, mudar o nosso modo de sentir para que possamos ter um futuro melhor. E quando eu digo, sabe, futuro melhor, dias venturosos, pode não ser nesta nossa vida atual. Pode ser numa próxima. E sabe quando eu digo próxima também? Quando a gente desencarnar, irmos para um lugar onde poderemos continuar trabalhando, evoluindo e ter dias venturosos na erraticidade. Nós precisamos pensar também nisso. Queremos ter uma vida melhorzinha depois que desencarnarmos? Mudemos o nosso modo de sentir. Sejamos melhores, mais complacentes, mais amorosos, mais afetivos, mais humanos. Então foi essa mensagem que Emmanuel, né, através do Paulo, deixou para nós. Mude o seu modo de sentir se você quiser ter dias venturosos. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, com o meu desejo de muita paz, de muito equilíbrio, de muito amor, muita união com a família,
aproveitar nesse confinamento e estar junto com a sua família, se amar, se envolver, sabe? Se unir mais, tá bom? Fiquem todos na paz de Deus. Vamos agora mais uma vez, muito em breve, uma oraçãozinha breve para encerrar o nosso encontro, fechando nossos olhos e dizendo assim: como é bom, Senhor, poder falar em seu nome. Tão pouco tempo, mas enche o nosso coração de paz e de alegria. Conforta-nos, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. E nos momentos de alegria também, Pai, esteja conosco. E vamos pedindo em pensamento que a espiritualidade possa abençoar a nossa casa, Alvorada Cristã, todos os seus trabalhadores, e que nós possamos estar ainda por muito tempo todos juntos, não importando se pela internet ou se pessoalmente, mas que tenhamos os nossos corações e os nossos pensamentos unidos através do Evangelho de Jesus. Fiquem todos na paz de Deus e cheguemos até Deus nosso Pai, através de Maria, nossa mãe querida, e com a permissão de Jesus, e digamos a Deus essa memorável oração, que é um verdadeiro poema de amor, quando Jesus assim dizia: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem com Deus, bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima ocasião, se assim Deus o permitir.